Vamos dar início à palestra de hoje e eu vou ler a mensagem do dia 7 de abril do livro Palavras de Luz. A caridade é a luz da vida superior, cujos raios constituem a saúde e alegria da alma, na condição de terapia divina. Por ela deitarás bálsamo curativo nas grandes chagas alheias, e com ela tornarás cada dia para as tuas dores menores, rendendo graças a Deus. Esse trecho está no livro Encontro Marcado, capítulo 11. E agora, nesse momento, eu convido a todos a fecharem seus olhos, acalmarem os corações, respirarem profundamente, elevando ao pensamento a Jesus, nosso Mestre, tentando deixar um pouquinho de lado os nossos problemas, as nossas dificuldades. Assim, um pouco mais serenos, vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos no seu nome. Agradecer por essa casa tão amorosa que nos acolhe, que desde cedo já vem sendo preparada para nos receber, para entregar a cada um de nós um pouquinho do que viemos buscar, conforme o nosso merecimento. Agradecer a Jesus por ter nos reunido essa noite aqui, para ensinar um pouquinho mais sobre o seu Evangelho de amor. Que assim seja, graças a Deus. E o tema dessa noite é Esperança à luz do luar, a fonte de consulta. É o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 11. E Emmanuel, o nosso irmão Cleide, fará a palestra hoje. Boa noite a todos. Vamos pedir que Jesus, essa noite, envolva os nossos corações de paz e esperança, para que nós possamos nos embalar aí esse fortalecimento. O tema dessa noite é Esperança à luz do luar. Nós colocamos a luz do luar por dois motivos, né, para complementar o nome do tema. O primeiro motivo vem de uma mensagem de Emmanuel, do livro O Consolador. Esse livro é Perguntas e Respostas. E uma das respostas dele, da pergunta 257, ele nos diz que a esperança é a filha preferida da fé. Olha que coisa legal. É como o luar que se constitui dos bálsamos da crença. Então, e aí também buscando na natureza, né, na escuridão, o que é que nós temos que é um presente de Deus? É o luar. Por isso mesmo, juntando os dois, esperança à luz do luar. E também traçando um paralelo, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, o título deste capítulo é A Fé é a Mãe da Esperança e da Caridade. Nós precisamos falar da importância destas virtudes que Jesus veio nos trazer: fé, esperança e caridade. Então hoje nós vamos nos ater a esses dois primeiros, fé sempre, né, e esperança, que é o nosso tema de hoje. E para iniciar nós vamos começar com uma história.
Antônio era um rapaz cheio de qualidades, muito querido, bom filho, bom irmão, trabalhador, estudioso, inteligente, tinha um futuro brilhante pela frente. Mas numa volta do trabalho, um dia, vítima de um assalto, mesmo sem reagir, ele perdeu a vida. Os pais mergulharam numa profunda tristeza, não tem como, né? Uma pessoa cheia de esperança, cheia de virtudes, de qualidades, um futuro pela frente, como um ser humano exemplar, mas os desígnios de Deus são os desígnios de Deus. O pai, João, procurava juntar as coisas, os cacos que restaram. Com os 2 filhos menores de idade, ele buscava tentar juntar as peças e reconstruir a instituição família. Mas a mãe, Elisa, esta mergulhou numa profunda tristeza e depressão. Para ela, a vida parecia ter perdido a cor. Não havia graça mais nada. Aos poucos começou a evitar as pessoas, se isolou e começou a questionar Deus. Como Deus pode ser bom se meu filho foi embora? Um dia, já quase sem forças, Maria, uma amiga dela, colega de trabalho, uma grande amiga dela, chega até a casa dela e fala, ela já vinha insistindo, mas sem sucesso. E aí naquele dia ela falou, eu vim levar você para um lugar, você precisa de ajuda. Levou uma casa espírita. Nessa casa, ela foi recebida com muito carinho por uma pessoa com quem ela conversou longamente. Falava da dor, mas também falava de si, para não entrar muito no assunto. E enquanto ela estava ali, naturalmente, não era só a moça que estava com ela na conversa, havia uma espiritualidade trabalhando. E ela foi ficando, foi se sentindo um pouco melhor, foi recuperando as expressões de vida. Houve tempo ainda de assistir uma palestra que falava exatamente a vida eterna sob a ótica da doutrina espírita. Mais informações, além da acolhida daquela noite. Passou pelo passe e tomou água frutificada. Saiu dali e conversando com a amiga dela, Maria, ela disse, eu vou seguir o que me recomendaram. Algumas semanas de palestra e passes e água frutificada. Não tinha um número, não tinha uma referência, apenas venha. Eu vou colocar essa frase aqui. Está me incomodando que eu esqueci de colocar na sequência quando eu li do Emmanuel, logo no começo. Mas, vamos lá. Ao final de cerca de 2 meses, ela foi chamada pela mesma moça que a atendeu na entrevista. E ali naquela conversa ela apenas disse, recebemos uma resposta da espiritualidade. É para você ler mais vezes e mais vezes, para você ir absorvendo o que a espiritualidade quer falar com você. E de todo o texto, de toda aquela mensagem, há um recorte que nós vamos considerar, que informa, que fala, nunca devemos questionar a bondade divina. Deus é presença de amor em todos os instantes de nossas vidas.
E mesmo quando tudo parece desabar, Ele está do nosso lado. Nada acontece sem a sua permissão e sem que seja para o nosso melhor. Tudo que acontece com cada um de nós é para o nosso bem e faz parte da perfeição divina. Ao final desta parte, que já é a parte, realmente era o final da mensagem, Elisa, a mãe, começa a chorar. Porque ao mesmo tempo que ela ouvia a leitura desta parte da mensagem, ela ouvia ecos em seus ouvidos, a voz do filho, ela sentia a presença, ou a voz, ou algo que a fazia ter a certeza de que ele lhe falava aos ouvidos: mãe, não chores mais, eu continuo vivo. Deus me deu, a senhora me deu a vida física, mas Deus me deu a vida eterna. E a partir deste momento, aquela mãe parece ter recuperado a vida. Ela não deixou de sentir saudades, de chorar eventualmente, mas a dor se transformou em um fortalecimento da alma. E em seu coração renasceu a esperança e a alegria de viver. Às vezes, nós entramos pelas portas desta casa destruídos por Deus. E às vezes as pessoas que estão do nosso lado não conseguem perceber. Mas nós estamos buscando, pela força da fé, a reconstrução da nossa caminhada, o fortalecimento. E isso acende em nós uma chama que transforma tudo. Mesmo que na prática nada pareça mudar. Às vezes não mudou nada. Porque a maioria dos problemas da humanidade está dentro, a solução deles está dentro das próprias pessoas. E essa chama que transforma tudo é a chama da esperança. É do acreditar que Deus tem um propósito que justifica tudo e que vai nos encaminhar. E aí a gente vai acreditar nos desígnios de Deus, a gente vai recuperar aquela força interior e vai naturalmente atrair para o nosso redor uma hora de paz, de tranquilidade. Volto a dizer, mesmo que aparentemente nada tenha mudado, é em nós a mudança. Jesus não prometeu acabar com a dor, mas Ele prometeu consolar, acolher, acalmar os corações daqueles que sofrem, dar esperança. E a doutrina espírita, ela nos faz compreender o sentido da dor, que vai nos moldar, que vai nos fortalecer, que vai nos fazer entender que há sentido para tudo, porque de outra forma nós teríamos a mesma impressão em relação a Deus e teríamos aquela situação de querermos questionar que Pai maravilhoso só quer o nosso bem, só faz pelo nosso bem. Joana de Ângeles, no livro O Despertar do Espírito, através de Divaldo Franco, nos traz a seguinte mensagem: a esperança é uma estrela acesa em nosso íntimo,
a nos conduzir pelas sendas da vida. Todos nós enfrentamos dificuldades nestas sendas, nestas estradas. A diferença está em como nós vamos caminhar entre elas e de que forma nós vamos enfrentar, com que coragem nós vamos enfrentar estas dificuldades. Porque há pessoas que desabam, outros seguem e não vão cair. Porque Deus nos criou para seguirmos, para não cairmos. A esperança é a luz que permanece acesa em nós, mesmo quando tudo parece escuro. A luz do luar, não é? Estrela que brilha no íntimo, enquanto o céu exterior está nublado. E aí eu trago um exemplo. Esse exemplo ele vem através desta casa, né? No livro Roma aos pés da cruz. Para quem leu esse livro vai conhecer a passagem de Fernando, que era um adolescente, um jovem era ainda, mas ele era um cristão determinado. E pego pelos que perseguiam os cristãos, ele se fez de exemplo junto a todos os outros que sabiam que o destino era aquele. E ele decidiu que ele sofreria o que fosse sofrer, cantando louvores a Deus e a Jesus. Não vou falar a quantidade, mas ele sofre com chibatadas até que o seu corpo não aguenta mais. Cantando e ninguém acreditava. Tiveram que trocar os que faziam isso. Enfim, é a força, é a coragem, é a esperança. E nesse mesmo livro também temos esta mensagem que nos faz perceber como nós temos que nos fortalecer. Os tesouros da terra são efêmeros, perecíveis, mas os tesouros do Espírito, estes são eternos. E uma vez conquistados, jamais os perderemos. Juliano Sétimos por Nadir Gomes, a nossa colega. Olha que mensagem maravilhosa. E é isso mesmo. O que nós queremos aqui para essa nossa vida material, eles são perecíveis, mas os do Espírito são eternos. E é como nós devemos ver, porque é enxergando os tesouros do Espírito que nós vamos fortalecer essa virtude chamada esperança. Virtude que Jesus ensinou fartamente no seu Evangelho. E no seu Evangelho, Jesus, o grande, vamos dizer assim, expositor dessa maravilha chamada esperança, fé, caridade. Em seu Evangelho nós temos muitos exemplos e nós escolhemos alguns. Começa pelos apóstolos, que mesmo sabendo de tudo que eles poderiam sofrer, nos últimos dias Jesus falava para eles do que estava por vir, para ele que também aconteceria com os apóstolos. Mesmo sofrendo as perseguições que já sofriam junto com o Mestre, eles decidiram seguir. Verônica, a mulher do fluxo de sangue, que sabia que se tocasse na franja, naqueles colarzinhos que Jesus carregava, bem no sentido cada uma daquelas pontas do colarzinho, daquelas franjas, e ela sabia que só tocar naquela franja ela seria curada. É esperança, é fé, trabalhando
para que nós consigamos aquilo que nós precisamos e que faz sentido. Aqui nós colocamos como exemplos que Jesus, que vem no Evangelho de Jesus. Bartimeu, o cego de Jericó, que não hesitou, ele num salto, ele saiu da sarjeta e já estava na frente de Jesus. Mesmo contido pela multidão, pela pequena multidão que seguia, inclusive apóstolos que achavam que ele fosse atrapalhar, Jesus só ouviu o clamor dele: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Ele recebeu como presente a cura. Há mais exemplos. O cego, o paralítico, que é descido pelo teto da casa de Pedro. O centurião que se ajoelha aos pés de Jesus e pede para que ele cure seu filho. E ele diz: ele diz que não, ele não é merecedor daquela cura, daquela bondade divina, mas ele pede que só com uma palavra o enteado dele, o filho dele, seria salvo. E por fim, Jairo, o chefe da sinagoga de Cafarnaum, todos aqueles das igrejas da época, os fariseus, os escribas, os saduceus, eles viviam perseguindo Jesus. Mas discretamente Jairo sabia do poder dele e foi pedir a Jesus que curasse a filha dele, que já estava no leito de morte. E quem conhece a história sabe que ela chegou a perder a vida dentro do conceito humano da época, mas chegou Jesus e a salvou. Jesus nos conhece, Jesus sabe do nosso poder, da nossa capacidade, do nosso potencial. E aí nós buscamos mais uma vez, é tão bom você ir me animando e buscar algo que se relacione com o tema, e nós trouxemos esse texto que é do livro Vinha de Luz, chamado Esperança. Começa assim: a esperança é a luz do cristão. Nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé, mas a força da esperança é tesouro comum. Nem todos podem oferecer, quando querem, o pão do corpo e a missão espiritual, mas ninguém na terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança. É o acolhimento. A dor agita os que se encontram no vale da morte, da sombra e da morte, onde o medo estabelece atritos e a aflição percebe o ranger de dentes nas trevas exteriores, mas nós temos uma luz interior chamada esperança. Aquele que se encontra já do outro lado, perdido, leve consigo a esperança. Aquele que perdeu o mente, peça para que Deus alimente seu coração de esperança nas preces. A negação humana gera falências, impossibilidades, cria labirintos intransponíveis, mas vem a esperança. Mas a esperança vem do alto, como o sol que ilumina e alimenta as sementeiras novas, desperta possibilidades, cria modificações redentoras e traz visões mais altas. Ela simplesmente modifica tudo. A noite espera o dia, a flor, o fruto, o verme, o amanhã. O homem, ainda que se mergulhe na descrença ou na dúvida,
na lágrima ou na dilaceração, será socorrido por Deus com a indicação em futuro. E essa indicação são aqueles que estão dispostos a trabalhar no acolhimento, como fez Maria, aquela irmã sofredora e Elisa que havia perdido. Deus usa os seus enviados. Jesus, o Mestre Divino, sabe que os aprendizes nem sempre acertarão por inteiro. Sabe também que os erros são próprios da escola evolutiva e que a esperança é um dos cânticos mais sublimes do seu Evangelho de amor. Imensas têm sido as nossas quedas, mas a confiança do Cristo é sempre maior. Olha que lindo, um dos cânticos mais sublimes do seu Evangelho. Não nos percamos em lamentações. Todo momento é instante de ouvir aquele que pronunciou o "Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados". Jesus nos fala aos ouvidos a todo instante. Portanto, levantemo-nos e prossigamos, convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança a fim de acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual. E a luz que acende essa santificação espiritual é a fé. E a fé acende a chama da esperança. Então, é o exercício da fé que vai nos manter com a esperança ativa. E aí trazemos aqui de André Luiz esta mensagem: não há prece sem resposta. A oração, filha do amor, não é apenas súplica. É comunhão entre o Criador e a criatura e constitui o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Olha que coisa divina. É simples, é a oração, produto da fé. E já que falamos de oração e fé, nós terminamos com uma prece que Chico Xavier nos trouxe pelo Espírito bem. Eu creio que todos conhecem, mas essa é uma oração de um poder incrível. E eu coloco a prece inteira para nós lermos, mesmo depois, quando esperamos o passe. Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a, a fé, por luz celeste, acima de ti mesmo. Crê e batalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e segue, aprende e adianta-te, brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te maltrate o coração e atormente o ideal, ferindo-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, que amanhã será outro dia. E é assim, Deus nos oferece a noite para renovar um dia cheio de esperanças. E assim que eu termino pedindo ao Pai que encha os nossos corações de esperanças para uma semana de paz e tranquilidade. Muito boa noite e obrigado pela
proteção. Vamos nesse momento, mais uma vez, levando nosso pensamento a Jesus, agradecendo novamente a Deus, nosso Pai de infinita bondade, por estarmos aqui hoje, por essas palavras que foram ditas nessa noite, que possamos mais nos encher de fé, esperança, para que possamos lutar com os desígnios da vida, confiantes sempre no nosso Mestre Jesus. Vamos agradecer pela nossa saúde, pelo nosso lar, mentalizando nesse momento os nossos lares, os nossos familiares e também os colegas que não puderam estar aqui nesse momento, pedindo a espiritualidade que possa encaminhar cada um deles à luz do Mestre Jesus. Agradecendo assim novamente e pedindo a Jesus que possamos ter um resto de semana abençoado, com muita fé e esperança. Que assim seja, graças a Deus.